acreditar e confiar. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nosso Deus é maravilhoso. Não é à toa que a teologia, a própria Bíblia, diz que Ele é onipotente, centraliza nele todo o poder nos céus e na terra, e Jesus deixou isso muito bem esclarecido para nós. Segundo ponto desse ponto aqui, que é o primeiro ponto, o segundo ponto é sobre a excelência da grandeza e força do poder divino. O segundo pontinho diz assim: a força do poder divino, certo? A força do poder divino. Preste bem atenção, irmão, isso aqui é extraordinário. Paulo diz assim: segundo a operação da força do seu poder. Capítulo 1, versículo 19, ele usa a expressão segundo a operação da força do seu poder. Aí ele vai usar a palavra aqui operação, ele vai usar aqui a palavra força, ele vai usar aqui a palavra poder de novo. O que é que Paulo está falando? O que é que Paulo quer dizer com isso? Ele vai usar a palavra operação, que quer dizer energia, que está falando do poder, que o poder de Deus é um poder eficaz, certo? A palavra operação, energia, é o poder eficaz, significa que o poder de Deus está o quê? Sempre em atividade. Quando você acha que Deus está parado, Deus não está parado, o poder de Deus sempre está ativo. Deus está ativo. Ele não dorme, não cochila. O guarda de Israel está sempre ativo. Então a palavra operação está dizendo que Deus está sempre operando, Deus está sempre fazendo, Deus está sempre em atividade, em realizações. Glória a Deus. Isso quer dizer, segundo a operação, Deus está operando. Quando você achar que Deus não está, Deus está. Quando você achar que está em silêncio, Deus não está em silêncio, Deus está operando. Palavrinha operação, grego energia, que quer dizer poder em atividade. Poder em atividade. A segunda palavrinha que Paulo usa aqui é a expressão força, que vem do grego é kratos. Kratos. Essa palavra quer dizer que a ideia de intensidade. O poder de Deus é intenso. É tão intenso que se a porta for de bronze e o ferrolho de ferro, ele diz: eu despedaço, eu quebro. É tão intenso que se ele quiser fazer o sol parar, ele faz. A chuva cessar, ele faz. O mar se abrir, o Jordão se abrir, ele faz. O poder de Deus, irmãos, é intenso, é forte, certo? Então a palavra força significa isso. Por que Paulo diz assim: meus demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder? Às vezes a gente acha que é uma redundância, mas não é. Força é uma coisa, poder é outra. Fortalecei-vos na força do seu poder. Ele está dizendo: fortalecei-vos no kratos, fortalecei-vos no poder intensivo de Deus. Sejam intensificados pelo poder de Deus. Viva uma vida de intensidade na força de Deus, porque força significa intensidade, kratos, certo? E finalmente ele usa a palavra ikos, certo? Ikos, que quer dizer poder inerente. Ou seja, o poder de Deus está vivendo de uma forma que ninguém pode detê-lo, inerente. É aquilo que é relacionado apenas a alguém, e esse alguém é Deus. Isso é algo inerente, é algo que está relacionado a alguém, unicamente a alguém, certo? Ou seja, ninguém tem poder sobreexcelente, ninguém tem poder grande como o nosso Deus, ninguém tem poder intenso como o nosso Deus, ninguém tem poder incomparável como o nosso Deus. Por quê? Porque isso é ikos,
incomparável, inerente, algo que está relacionado somente a Deus. Então, vamos entender, irmãos, presta atenção, olhe para cá, esse é o Deus que nós servimos. É um Deus extraordinário, sobreexcelente. É um Deus que está acima de qualquer comparação, glória a Deus. É o Deus que você serve, bendito seja Deus para sempre. Quando pensares que está fraco, é que está forte. Porque o poder, a intensidade de Deus está em nós. Amém? Terceiro ponto e último. Cristo, nosso exemplo de exaltação. O que é exaltação? Muitos irmãos não sabem o que é exaltação de Cristo. Existe a encarnação de Cristo, ele morreu, a encarnação porque se tornou humano, certo? Existe a morte de Cristo, todo mundo sabe que ele morreu, mas a exaltação muitos não sabem, é mesmo que ressurreição, ele foi exaltado, ele foi levantado por Deus. Filipenses 2, no versículo 8 e 9, a Bíblia diz que ele foi achado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte, e morte de cruz. Aí fala da encarnação e morte. No versículo 9 vai dizer que por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo o nome. Deus o exaltou porque está falando da ressurreição, onde Cristo foi ressuscitado. Então Cristo, diz aqui a nossa lição, Cristo, nosso exemplo de exaltação. Primeiro, Cristo ressuscitou. Então, se Cristo ressuscitou, logo, ele ressuscitou pela obra do Pai. Segundo, ele ressuscitou para se tornar a primícia dos mortos. Terceiro, quando ele ressuscita, ele garante a nossa ressurreição. Enfim, vários pontos sobre a ressurreição de Cristo. Vou citar de novo. Quando Cristo ressuscitou, porque é uma obra do Pai, ele foi ressuscitado pelo Pai. Quando ele ressuscitou para se tornar a primícia dos mortos, nós temos também a garantia, porque ele ressuscitou. E assim por diante, existem vários pontos na Bíblia que a gente poderia comprovar, devido ao tempo, vamos para frente. Segundo, Cristo é levado à direita de Deus. O texto diz: pondo a sua direita aos céus, ou nos céus. Quando fala disso, está falando do completo triunfo de Cristo sobre o pecado, sobre o mal. Certo? Ele tomou a chave da morte e do inferno, porque a morte é uma referência ao pecado. A morte é o primeiro resultado ou consequência do pecado. Separação. Quando Cristo toma a chave da morte, porque chave quer dizer autoridade, o pecado perde a sua autoridade. O próprio inferno, que fala é um símbolo da condenação para os que estavam debaixo do pecado, perde também a sua autoridade, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. E qual é a obra do diabo? O pecado. Qual é o resultado do pecado? Condenação. Cristo pega as duas chaves, ou seja, simbolicamente ele tomou a chave. Significa que ele perdeu a força. O diabo perdeu a força e os que estavam debaixo da condenação podem ser livres agora dela. Então, quando Cristo é levantado e colocado à direita de Deus, ele está dizendo que ele triunfou sobre o pecado, sobre a força do mal. Sabe o que é interessante? Que esse triunfo também chegou até os salvos. A Bíblia diz: quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, diz a Bíblia que vai se cumprir o que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória é essa? A vitória que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Um dia ela vai se concluir no arrebatamento da igreja.
A igreja não passará mais pelo sentido de morte, não morrerá, não terá mais sujeição à corrupção, porque o corruptível já deu lugar à incorruptibilidade, o que é mortal já deu lugar à imortalidade. Aí o texto vai fechar dizendo: onde está a morte e a tua vitória? Onde está o inferno, teu aguilhão? Versículo 57 vai dizer: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a nossa vitória, ela é por via da vitória de Cristo quando foi exaltado. Então Cristo, o nosso maior exemplo de exaltação, se Ele ressuscitou, diz a Bíblia, ressuscitaremos com Ele. Se Ele foi levado ao céu, diz a Bíblia, seremos levados também como Ele foi. Se Ele triunfou, diz a Bíblia, nós também triunfaremos com Ele. Se Ele vai herdar todo o reino do Pai, seremos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. Enfim, Cristo é o nosso maior exemplo de exaltação. Então não se preocupe, não se preocupe. Um dia nós estaremos com Ele para todo sempre. E para fechar, Cristo está sobremaneira exaltado, certo? Então Cristo, Ele foi exaltado sobremaneira. E Filipenses menciona isso, eu já até li com os irmãos, certo? E o texto vai dizer que Deus deu um nome para Ele, porque o exaltou sobremaneira, de sorte que toda língua confessará que Ele é Senhor, que Ele é o Adonai, que Ele é o Curios, certo? O Elohim. Ninguém mais tem o título de Senhor, somente Ele, porque Ele foi exaltado para isso, Ele foi glorificado para isso, e nós seremos e reinaremos de sobremaneira com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Então Cristo é o nosso maior exemplo de exaltação, irmão, nosso maior exemplo. Então, uma palavra de Deus para você: tudo que está acontecendo, não te preocupe, porque Cristo é o nosso maior exemplo. E como maior exemplo, Ele fechou um discurso dizendo assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo, certo? E o apóstolo Paulo fala de esperança dizendo: alegrai-vos na esperança. E o próprio apóstolo Paulo diz para nós: Cristo em vós, esperança da glória. Que esta palavra fique no seu coração, que você possa entender que o nosso Deus é indizível, é incomparável, e que a nossa esperança é imorredora. A nossa fé precisa permanecer em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Um ótimo abraço, um bom final de semana, e que Deus te guarde em nome de Jesus. Amém.